agora da tarde vai ser com a nutricionista Camila. A Camila vai palestrar para a gente hoje sobre a atuação do nutricionista na alimentação escolar em tempos de pandemia. A Camila, ela é graduada em nutrição pela Unip desde 2007. Ela é especializada em nutrição clínica pela UGF, em 2009. Atualmente ela é nutricionista no Programa Municipal de Alimentação Escolar em Campinas, atuando no SEASA, e é supervisora de estágio dos cursos de nutrição da PUC Campinas, Centro Universitário Unimetrocamp, Unip e Unicamp. Ela irá ministrar agora a nossa palestra de hoje. Com você, Camila. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite de poder estar aqui hoje, conversando com vocês a respeito do trabalho que nós desenvolvemos aqui no nosso município, do atendimento às crianças, né, dos ensinos estaduais, municipais, FUMECs. Espero que vocês aproveitem. No final vou deixar o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer contato, é só mandar um e-mail, tá bom? Então, vou falar para vocês, primeiro vou começar explicando, né, e mostrando um pouco de como funciona o programa aqui no nosso município. Ok. Então, o objetivo do PNAE, né, é a oferta da alimentação adequada para o indivíduo em idade escolar, né, durante permanência da criança, né, do aluno na escola. E visa sempre o crescimento, desenvolvimento da criança, aprendizagem, rendimento escolar e a formação das práticas alimentares saudáveis. Então, atualmente, a resolução, né, que nós seguimos é a resolução número 6 de 2020. Ela é super recente e ela veio, então, substituindo, revogando a resolução 26, que é a antiga resolução do PNAE. Ok. Então, considerando as necessidades de constantes aperfeiçoamento do programa, algumas considerações foram levadas, então, em conta, né, para a revogação da resolução 26 e atualização pela resolução 6, que foram o Guia Alimentar, né, para a população brasileira, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde, que preconiza, então, alimentação adequada e saudável e, basicamente, consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, nesse guia alimentar, nessa normativa, que todo o programa, né, aqui no município de Campinas se baseia. E o papel a ser desempenhado pelas ações educativas, né, de alimentação e nutrição no processo de aprendizagem, então, como perspectiva da promoção de práticas saudáveis, de vida e da segurança alimentar e nutricional. Ok. Então, o que mudou, né? Quais são as alterações mais relevantes? 75% dos recursos, então, eles devem ser destinados à compra de alimentos in naturas ou minimamente processados. Apenas 20% do orçamento pode ser utilizado na compra de processados e ultraprocessados. Ainda assim, existe uma limitação com relação ao tipo de ensino. Então, no ensino infantil é um pouco mais restrito. Ingredientes culinários, no máximo 5% do orçamento. Entrou na lista de proibição. Isso é extremamente importante, né? Até então, nós tínhamos, assim, uma não recomendação da utilização desses alimentos, né? E a partir de 2020, isso é proibido. Então, balas, biscoitos, bolacha recheada, barra de cereal, bolos e entre outros. E fica proibido também a oferta de ultraprocessados e qualquer alimento com adição de açúcar para crianças menores de 3 anos, né? Então, o município ele já seguia desde 2017, né? Nós estamos com um programa de redução de açúcar, principalmente no cardápio infantil. Então, desde essa época, né, foi progressivo até hoje. Não tem açúcar, então, no cardápio, nenhuma preparação com açúcar de adição no cardápio do ensino infantil. Ok.
Atualmente, né, 2021, total são de 549 unidades escolares atendidas, entre elas EMEFs, creches Bem Querer, ETEC, FUMEC, núcleos e entidades conveniadas também. Próximo. Em 2019, né, eu estou utilizando 2019 como referência, porque 2020 e 2021, né, foram anos atípicos, mas a média de refeições servidas por dia, né, num cenário normal, são de 280 mil refeições por dia aqui no município de Campinas. Ok. Nós trabalhamos com a mão de obra terceirizada, então temos ainda poucas cozinheiras remanescentes de concursos anteriores, que hoje são no total de 25. O restante de toda a mão de obra do município, ela é terceirizada através de 2 empresas, que é a Base e a Convida. No total, temos 1.433 funcionárias, tá? Que trabalham nas cozinhas das escolas, das creches. Uma coisa que é importante ressaltar é que nesse momento de pandemia, não houveram demissões, né? Então, teve um reajuste de carga horária, uma complementação, né, com a verba que o governo repassou do salário das funcionárias, mas não teve nenhuma demissão. Ok. Então, os setores envolvidos no Programa Municipal de Alimentação Escolar aqui em Campinas, né? É a Secretaria Municipal de Educação, onde fica a CONUTRI, que é a Coordenadoria de Nutrição, que faz toda a parte de gerenciamento do programa, e através de um termo de convênio firmado com a SEASA Campinas, o DAI, que é o Departamento de Alimentação Escolar, onde eu trabalho, ele faz toda a operacionalização do programa. É importante reforçar que não é terceirizado, né? Esse termo de convênio é um modelo único utilizado aqui no país, tendo em vista que a SEASA é uma autarquia que pertence à Prefeitura de Campinas. Próximo. Então, toda a parte de gestão financeira, ela é de competência da CONUTRI, né? Ela utiliza dos recursos repassados pela FNDE, pelo Estado e pelo município, né? Pelo Tesouro Municipal, a compra dos insumos, né? E o gerenciamento do programa. 30% dos recursos, eles têm que ser utilizados para aquisição de produtos da agricultura familiar, correndo o risco de penalidades e de ter que devolver a verba, enfim, implica em algumas coisas o não cumprimento dessa lei. E a gestão dos contratos, então, de prestação de contas, toda essa parte burocrática é feita, então, pela CONUTRI. Ok. Dos recursos, né, a Prefeitura Municipal, ela complementa com aproximadamente 50% das outras verbas para poder manter o padrão de alimentação que nós temos hoje no município. O total investido em 2018, 118.562.825,24. Em 2019, 124.346.703,08. Próximo. O processo licitatório também é feito através da CONUTRI, então toda a aquisição de alimentos, né, para o PNAE, ela é feita através de licitação, exceto a agricultura familiar, que é um outro processo, é um processo mais simples, feita na modalidade de pregão eletrônico, é a mais utilizada, onde a gente sempre procura o menor preço por item, né, o critério de julgamento, de seleção, e sempre publicado em edital na internet, e essa sessão pública é online. Próximo. Então, o processo de compras, ele se inicia com um memorial descritivo, que é importante ressaltar que é de competência do nutricionista preparar. Então, tá aí uma das atribuições, né, que o nutricionista da alimentação escolar, ele tem.
O memorial descritivo é o que vai dizer o que eu preciso de produto final, né? O que eu quero que seja entregue. Então, eu vou escolher peso de embalagem, por exemplo, volume, é uma descrição detalhadíssima, então, do objeto que eu estou comprando. Por exemplo, açúcar, demerara, né? Pacote de quantos quilos, prazo de validade, rotulagem. Então, é um processo bem longo. Todo esse processo licitatório que ele se inicia com o memorial descritivo, ele demora em média 1 ano para ser concluído. Próximo. O que dispensa a licitação, então, conforme eu falei? A agricultura familiar, né? Nós entendemos que são pequenos agricultores, muitas vezes que se juntam em cooperativas, né, para poder conseguir entrar no programa. Então, dispensa a licitação e é feito através de chamada pública, tá? Onde não se leva em consideração, então, o menor preço, mas é feito um cálculo de mercado, né? E o preço médio, então, é pago para essas pessoas. Existem alguns critérios para concorrer, né? E também para escolher quem vai entrar, né? Nessa chamada pública, que tem a ver com região, de assentados, por exemplo. Eu não vou conseguir detalhar aqui, mas depois, se alguém se interessar, eu posso estar passando. Próximo. Então, a parte de operacionalização do programa, ela é de competência aqui do DAI, né? O que nós fazemos aqui, equipe de nutricionista? Adaptação do cardápio de acordo com os gêneros disponíveis, porque ele é feito com 1 ano de antecedência, né? Junto com a licitação dos produtos. Aquisição dos gêneros licitados e toda a logística, então, da parte de estocáveis e de carnes é feita por aqui. Avaliação das amostras e testes de aceitabilidade. Então, o fornecedor, ele ganha a licitação e ele tem que trazer a amostra para ser avaliada. Elaboração do receituário padrão, desenvolvimento de receitas que compõem os cardápios do programa, elaboração do manual de boas práticas e protocolos de higiene, supervisão nas unidades escolares, gestão de estágios, né, com universidades parceiras e o contrato de mão de obra e ações de educação nutricional, palestras, treinamentos, capacitações, reuniões, enfim. Ok. Então, o Departamento de Alimentação Escolar, daqui da SEASA Campinas, ele atualmente tem essa estrutura organizacional. Nós somos em 19 nutricionistas no total, contando nossa gerência e coordenação, 4 técnicos em nutrição e 3 futuras contratações que são do concurso que teve no início do ano. Tá? Provavelmente estão para entrar semana que vem. Pode passar. Então, os cardápios, né? Elaboração de cardápios, o planejamento ele começa então com 1 ano de antecedência, como eu falei anteriormente, devido ao processo licitatório ser longo e burocrático. Esse cardápio ele é um modelo de cardápio de ensino infantil integral, onde contemplam 4 refeições, né? O nutricionista ele deve propor o horário, né? Respeitando sempre os intervalos entre as refeições. Então, o que é levado em consideração? O hábito alimentar e cultural, né, da nossa região, horário da refeição, período de permanência na escola. Então, as crianças de ensino parcial, por exemplo, elas têm de 1 a 2 refeições. Isso quem decide é o gestor da unidade, junto com o nutricionista. Alimentação enquanto atividade pedagógica, né? Então, existem algumas temáticas aí que são desenvolvidas durante o ano. Valores de referência para energia de macro e micronutrientes, que vem aqui embaixo do cardápio, né? E depois a assinatura do RT do programa, que é a Maria Helena, que fica lá na Conutri, é funcionária da SEASA também. Próximo.
A elaboração de cardápios, então, ela sempre de acordo, né, com a resolução de 2020, que ela estabelece que as necessidades diárias, elas têm que ser atendidas de acordo com o período de permanência na escola. Então, para o ensino integral, 70%, né, do valor calórico, energético total tem que ser atendido. Parcial, 30% se tiver 2 refeições, e o parcial com uma refeição, 20%. Próximo. Atualmente, nós temos 15 tipos de cardápio, né? Ele é proposto de acordo com o tipo de ensino, a faixa etária e as condições socioeconômicas, né, da região. Então, por exemplo, em algumas escolas centrais da região central, por exemplo, as crianças normalmente elas vêm almoçadas, né, para o período da tarde, e é oferecido apenas um lanche, então, no intervalo. Enquanto em algumas outras regiões, por exemplo, o final da região sul, que contempla a parte próxima ao aeroporto, que é uma região onde algumas crianças estão em vulnerabilidade social, a gente consegue oferecer até 2 refeições em meio período, que seriam 4 horas de aula. Então, a criança chega, almoça e toma o café da tarde, ou de manhã chega, toma o café da manhã e almoça antes de ir para casa. Assim, a gente consegue garantir que, pelo menos durante aquele período, a criança tenha uma refeição adequada. Então, volta só um pouquinho, são 7 refeições ao dia, né, dependendo do cardápio, para faixa etária de 0 a 1 ano, que é mamadeira, fórmula, papa principal, papa de fruta, mamadeira, fórmula, papa principal, papa de fruta no jantar, a parte do jantar, e mamadeira. E 4 refeições por dia, ensinos integrais nos demais, nas demais faixas etárias, café, almoço, lanche e jantar. Ok. Então, aqui é o portal da transparência, né? Que ele fica lá na prefeitura, todo cidadão pode entrar e acessar gratuitamente o portal da transparência. Aqui é o passo a passo, então, a aba alimentação escolar, e lá vão estar disponíveis, então, os cardápios, né, vigentes, e também os materiais de apoio, manual de boas práticas e os guias alimentares que nós desenvolvemos no ano passado. Ok. Então, da aquisição de gêneros alimentícios para o cardápio, né? Sempre que o alimento ele chega, né? Que o fornecedor ganha a licitação, vem uma amostra para o nosso departamento, onde é feita a análise sensorial do produto, avaliação com a ficha técnica, para ver se tudo está de acordo com o que foi pedido no memorial descritivo. Ok. E depois, mesmo sendo aceito, né, pela equipe técnica, então é feita uma avaliação pela equipe do Departamento de Alimentação Escolar, os produtos eles têm que ser avaliados na escola. Então, através do teste de aceitabilidade, né, nós temos 2 possibilidades de aplicar esse teste, que é através da escala hedônica, de acordo com a faixa etária, ou através do resto em gestão. Então, o critério para aprovação desses produtos, ele é bem rígido. Através da escala hedônica tem que ser maior ou igual a 85% de aceitação e de resto em gestão acima de 90%. Ok. Outra atribuição, né, dos nutricionistas aqui do departamento, a elaboração do receituário padrão, né, tem como objetivo determinação de per capita, que é super importante para o nosso trabalho. Então, são quase 60 escolas, né, então, a gente preza que o mesmo preparo, né, da mesma forma que o alimento seja servido numa escola, ele seja em outra também. Então, o receituário padrão ele é importante para padronizar, né, essas refeições, essas produções. Nós desenvolvemos também novas receitas, então esse receituário ele é revisado anualmente. Indicamos também quais as receitas
contém ou não, né, alguns ingredientes que podem ser alérgenos ou causar alguma intolerância aí na criança, tendo em vista que a gente tem hoje um número muito grande de alunos com restrições alimentares. Ok. Então, toda a elaboração das receitas, do receituário, ele tem como base o guia alimentar, né, para a população brasileira. Como eu falei para vocês, desde 2017, nós já trabalhamos com a diminuição do açúcar no ensino infantil e a proibição do açúcar, então, no berçário e no integral, que é de 1 a 2 anos, agora se estendendo até 3 anos. Nós desenvolvemos receitas de bolo, por exemplo, sem adição de açúcar, apenas adicionado fruta, né, na massa do bolo para poder adoçar, sucos de frutas, então misturando frutas ácidas e frutas doces, como por exemplo maracujá e manga, laranja e mamão, né, para realmente conseguir, além de retirar o açúcar dessa faixa etária, fazer com que as crianças aceitem as preparações. Ok. Restrições alimentares, né? Então, atualmente nós não temos um cardápio específico para restrição alimentar, tendo em vista que são inúmeras, né? Nós temos crianças assim com alergia a diversos alimentos diferentes. Como que funciona aqui? Então, através de protocolos individualizados, o nutricionista supervisor da escola, ele vai adaptar o cardápio, né? Substituindo, mudando algumas preparações que a criança venha a ter a restrição. Nós temos hoje o Guia de Orientação para Restrições Alimentares, que foi desenvolvido ano passado, onde compilam as informações de todos esses protocolos, e as orientações para cozinheiras, educadores, né, reunião com pais, porque é importante a gente entender como que essa criança está sendo atendida em casa, né, o que a mãe oferece, principalmente em caso de múltiplas restrições. Fora isso, temos alguns alimentos específicos, que é o leite sem lactose, biscoitos sem lactose, misturas prontas para tortas sem glúten, para bolos sem glúten, pão de queijo sem lactose, fórmulas infantis específicas para algumas restrições, né? Fora as receitas que são desenvolvidas. Então, muitos produtos, como por exemplo o biscoito sem lactose, ele acaba entrando para o município inteiro, porque dependendo da quantidade, a licitação falha, porque não é viável para o fornecedor entregar uma quantidade mínima, né? Então, acabam de alguns produtos desse, para a gente conseguir a compra entrando no cardápio para todo mundo. Próximo. Aqui um panorama, então, de 2019, né, dos números de alunos com necessidades especiais que nós tínhamos. Muito provavelmente esse número ele é muito maior do que mostra aqui, porque essa quantidade ela provém de um cadastro que o diretor da escola tem que fazer num programa que nós usamos aqui no município, um programa integrado de nutrição e educação. E nem sempre é muito efetivo esse cadastro, ou às vezes a criança é grande já e já sabe que não pode comer, e acaba que a família nem manda laudo, atestado, nada. Então, a gente acredita que esse número ele é muito maior. E o ano passado surgiram alguns casos de crianças com galactosemia também, que não tem aqui ainda. Mas será atualizado, se Deus quiser, tudo voltar ao normal, o atendimento voltar ao normal, a gente consegue aí fazer uma busca, né, dos casos que nós temos de uma forma geral. Ok. Então, além das restrições alimentares, nós temos os casos, né, de condições que não são, né, restrições, não provém de alguma doença ou alguma patologia, né, que são as condições especiais de etiologia não nutricional, por exemplo, vegetarianismo. Então, cada ano que passa, mais famílias, mais pessoas vêm aderindo, né, a essa opção alimentar vegetariana.
Muitas vezes a criança, né, não opta, ainda mais os pais, né, tem essa opção, e pela nota técnica de 2019 do FNDE, nós temos que atender. Então, é feito também uma adaptação nesse cardápio. Hoje nós temos alguns produtos como proteína de soja texturizada, leite em pó à base de soja, para oferecer, então, em substituição à proteína para essa criança, fora uma adequação, né, no consumo de leguminosas, um aumento, uma fruta cítrica depois, né, feito todo esse equilíbrio aí para tentar atender as necessidades nutricionais da criança enquanto ela estiver na escola. É importante, né, que dependendo principalmente da faixa etária, essa criança tenha um acompanhamento nutricional, né, fora dali, e seja muito bem orientada pelo pediatra e por um nutricionista. Temos outras condições também, que é o autismo e a nutrição enteral. Né? O autismo, na verdade, existem algumas condutas de restrição a alguns nutrientes, como glúten, lactose, mas na maioria das vezes é mais sensorial mesmo. Então, por exemplo, tem criança que só come alimento branco, né? E a gente não pode deixar essa criança, o dia, por exemplo, que tem macarronada sem se alimentar na escola. Então, é feito toda uma orientação para a equipe da cozinha para poder fazer esse atendimento. Ok. Temos também os protocolos de descongelamento de leite, recebimento de leite materno, então na impossibilidade da mãe ir até a escola amamentar, né, ou ficar com essa criança em casa, e também no desejo dela de continuar oferecendo leite materno, nós temos também orientações e protocolos para poder propiciar isso para a criança na escola. Ok. Elaboração do manual de boas práticas, então, revisado anualmente, né? O ano passado ele foi revisado 2 vezes, porque muitas coisas mudaram, né? Muitos protocolos, todos os protocolos, na verdade, de higiene que nós tínhamos, eles foram atualizados por causa da pandemia, principalmente levando em consideração a higiene, né, no recebimento, na manipulação de alimentos, na distribuição. Então, é uma atribuição do nutricionista também. Nosso material está disponível no site da prefeitura para quem quiser dar uma olhada. E esse manual, então, ele foi revisado o ano passado e esse ano também. Ok. Supervisão às unidades escolares, né, que é a parte bem operacional mesmo do nosso trabalho. A nossa supervisão, ela tem um caráter de fiscalização, né, então a equipe de cozinheiras da Convida e da base, elas têm um nutricionista supervisor dessas empresas terceirizadas também. Então, essas nutricionistas, elas passam semanalmente na escola, enquanto a nossa visita, ela acaba sendo mensal devido às outras atribuições que nós temos. É uma média de 30, mais ou menos, unidades por supervisor, uma visita por mês. Então, nessas visitas, né, nós fazemos o cadastro dos cardápios, fiscalização das condições físicas da cozinha e sanitárias, de acordo com as legislações vigentes, controle de estoque, cadastro de refeições servidas e o abastecimento. Então, todo abastecimento ele é de responsabilidade nossa, né? Tendo em vista que os insumos, né, são comprados com verba pública, com dinheiro público e saem daqui do nosso estoque. Então, a parte de gestão de estoque de insumos é feito pelo supervisor da SEASA. E as orientações técnicas também com relação aos procedimentos com a equipe da cozinha. Ok. Educação alimentar e nutricional, então, de acordo com a demanda, né? Nós fazemos palestras, reuniões nas escolas, oficinas que são realizadas aqui no nosso departamento, então, nós temos uma cozinha experimental, né? Onde nós conseguimos desenvolver alguns trabalhos, infelizmente, no momento, né, não está sendo presencial, mas nós temos feito algumas coisas online, né, gravando alguns vídeos também para publicar nas redes sociais.
Utilizamos também as cozinhas e os auditórios, né, das universidades parceiras, e elaboramos materiais também educativos, né? Então, esses modelos aqui foram desenvolvidos por estagiários, então a gente aproveita bastante o estágio para desenvolver essas oficinas, para poder levar informação e conhecimento, né, para os gestores, professores, cozinheiras, para o público em geral. Ok. Aqui algumas fotos, né, na cozinha da PUC, laboratório de técnica dietética, com adultos, com crianças, palestras em escolas também. Nós temos algumas que são padrões, né? Então, todo ano a gente fala de introdução alimentar, alimentação complementar, porque é um tema que tem muita dúvida. Então, tem crianças que entram em creches com 2 meses através de liminar, né? Geralmente com 4, 6 meses, e a gente tem que orientar como vai ser feito. Toda essa parte de introdução alimentar, ela acaba sendo feita na escola. E por isso nós temos, né, todo ano essa apresentação, oficina de papinhas. Do restante, vai aparecendo conforme a demanda mesmo. Ok. Treinamentos e capacitações, né, em boas práticas na manipulação de alimentos. É feito semestral com todas as cozinheiras do município. Então, algumas escolas, né, creche, Bem Querer, Navimãe, núcleo, entidade, elas têm mão de obra própria, então nós fazemos o treinamento também, tá? Sempre em parceria com as universidades, por conta do auditório, do local, às vezes aqui na nossa cozinha também, né, que tem que ser mais espaçado, porque é um pouco menor, mas essas capacitações, elas são feitas, então, semestralmente. Ok. Planejamento e logística, então, e tem uma nutricionista que ela é responsável, né, especificamente pelo controle de qualidade, onde ela garante as condições do nosso estoque higiênico-sanitárias, transporte, então, toda a parte, né, de fiscalização, de verificação de caminhões, os caminhões frigoríficos, então, ela faz o controle das temperaturas, garante a infraestrutura que a gente tem aqui para receber os alimentos, confere se tudo que está sendo entregue está de acordo com o memorial descritivo, com o que foi pedido lá no processo licitatório, e também treina os operadores de carga, os motoristas, né, com relação à manipulação dos insumos que estão indo para as escolas. Ok. Então, além, né, de receber os alimentos e fazer toda essa gestão do estoque, a nutricionista também testa os produtos, né? Então, através de amostragem, ela pesa, faz realmente a avaliação completa do produto que a gente está recebendo, e também em casos de intercorrência nas escolas. Então, muitas vezes, né, o fornecedor, ele ganha a licitação, a gente recebe aquela amostra maravilhosa do produto, e no decorrer do abastecimento, a qualidade vai caindo ou vai apresentando algum problema. Então, é retirado da escola esse produto, né, avariado ou que está apresentando algum problema, e aí é feito o teste na nossa cozinha para ver se realmente, né, tem a necessidade de acionar o fornecedor e notificar, pedir a troca, por exemplo. Ok. O abastecimento, então, nós temos uma frota própria, né, de caminhões e uma terceirizada. Tudo estoque, né? Todo o estoque seco ele sai aqui da Ceasa, os congelados também, e o ponto a ponto, como hortifrutis e panificados, então é entregue direto pelo fornecedor, né, em cada escola. Campinas hoje ela é dividida em macro-regiões, né? São 5 regiões: norte, noroeste, sudoeste, sul e não tá certo. São essas mesmo. Acabei me confundindo. E cada região é um lote diferente, um fornecedor diferente, né? Que ganha a licitação e que faz o abastecimento. Ok.
Então, dos desafios que nós temos enquanto nutricionistas do programa, né? O primeiro são as atribuições e o número de nutricionistas. Então, vocês viram, né, infinidade de coisas, né, de coisas que o nutricionista da alimentação escolar ele faz, né? O que é exigido por lei, né? O que é de atribuição mesmo do nutricionista. E o número de pessoal na equipe técnica. Então, para atender, né, quase 600 escolas no município todo, 30 escolas em média por nutricionista. Então, esse número, ele não é nem um pouco adequado, né? A gente precisava aí ter um pessoal maior, mas isso é normal, em todo município a gente tem essa defasagem. Mudança de hábitos, então, como eu falei na questão do açúcar, né? Foi um trabalho de formiguinha, assim, é muito difícil mesmo, ainda mais agora, depois da pandemia, as crianças passaram muito tempo em casa, e em casa a gente sabe que a mãe oferece biscoito, refrigerantes, achocolatados, aí chega na escola, o leite, por exemplo, do infantil é puro de manhã, né? Não tem chocolate, chocolatado, e a criança não quer tomar, e aí já tem uma intervenção da parte pedagógica, dos professores, mas a criança não toma. Para vocês terem ideia, tem em casa de cozinheira levar da casa dela, né? Ou do professor levar, porque fica com dó da criança, né? Não tomar aquele leite cheio de chocolate e de açúcar. Então, é um desafio muito grande propiciar essa mudança de hábito, né? Conscientizar, na verdade, as pessoas, a família principalmente, que isso é necessário. E as licitações, né? São processos extremamente burocráticos, longos, demorados, tem muitas etapas, então já está quase finalizando, por exemplo, e falta um documento, ou a amostra não está de acordo, volta, e aí vai para o próximo da lista, e aí demora mais um ano. Então, esses são os desafios que nós temos atualmente. Ok. Mas a nossa compensação, então, né, ver a criança ali se desenvolvendo, se alimentando adequadamente, ver o nosso trabalho, né, espelhado nesses momentos aí, durante as visitas. Ok. Durante a pandemia, né, desde o ano passado, nós ficamos em home office e interno, fazendo só trabalho interno, sem visita, até outubro de 2020 aproximadamente, né? Nesse tempo, foram feitos os cadastros, né, das famílias que receberiam, então, os kits de alimentos, que é o de hortifruti de cesta básica, elaboração de materiais educativos. Então, muitas das coisas que nós realizamos, né, dos guias que nós escrevemos, por exemplo, era uma necessidade que existia, só que não tinha gente para fazer, né? Ninguém conseguia parar. Se eu não vou atender a escola e para desenvolver o material, não tem como, infelizmente. A prioridade sempre vai ser o atendimento à escola. E como, né, houveram a suspensão das aulas, a gente conseguiu, então, dar uma avançada aí, né, e elaborar algumas coisas bem legais. Atualização de todos os manuais, né, algumas supervisões em casos extremos, assim, em unidades, e remanejamento dos insumos que estavam nas escolas. Então, fechou, a gente tinha produto que ia vencer, né, e extraordinariamente, depois vou mostrar para vocês toda a base legal para isso, foram feitas doações, então, para o banco de alimentos e para famílias carentes dos insumos que estavam nas escolas. Ok. Então, falando rapidinho dos kits de alimentos, né? Os alunos receberam, os alunos da rede municipal que se cadastraram, receberam kits de alimentos em forma de cesta básica, kits de hortifrutis também, composto por ovos, frutas e legumes. E algumas escolas estaduais ofereceram marmitas, então as marmitas eram produzidas na escola, a família se cadastrava e ia retirar na hora do almoço. E, em alguns casos, refeições na própria escola. Então, aconteceu da escola abrir apenas para preparar
a refeição e para o aluno que tem a necessidade ir até a escola se alimentar. Em 2020 foram distribuídos no total 415.438 kits e em 2021, 530.810 kits no total até o momento, tá? Ainda continua esse fornecimento, mesmo com a retomada parcial das aulas, ok? Então, foram feitos materiais de orientação para as famílias que recebiam esses kits, divulgado via WhatsApp, através da direção, Facebook e Instagram da alimentação escolar. Então, como essa família vai receber, como ela vai higienizar, qual cuidado ela tem que ter na hora de levar, né, aquela embalagem, aquela cesta, aquele hortifruti para casa dela, como utilizar de forma, né, a aproveitar o máximo possível. Então, nós fizemos muitas palestras sobre aproveitamento integral, colocando os itens que tinham nos kits de hortifruti, né, para a família realmente não desperdiçar e conseguir aproveitar ao máximo. Ok. Atualização dos nossos protocolos, como eu falei anteriormente, desenvolvimento de uma cartilha para retomada. Então, máscara, né, ela virou EPI. Até 2019, ninguém usava máscara, nem na cozinha. Então, hoje, o que é EPI? Máscara, o face shield, óculos de proteção. Então, a distribuição ela é feita apenas com a cozinheira paramentada, com óculos de proteção, máscara, face shields e luva. Não era protocolo utilizar luva na distribuição, né? Porque é utilizado utensílios de cabo longo, não existe contato direto com o alimento. Mas hoje, como medida preventiva, a gente acabou adotando esse protocolo da utilização de luva. Ok. Então, aqui é o guia prático alimentar para menores de 2 anos em ambiente escolar. Então, esse guia, ele é todo baseado, né, nas resoluções, nos guias que nós temos do Ministério da Saúde, porém voltado para a escola, né, para o educador, para quem está lá na escola, né, ler, entender. Então, tem uma linguagem fácil, né? Não é muito técnico e tenta levar situações do dia a dia que a gente vê na escola com maior esclarecimento, né? Tendo em vista que o nutricionista ele não consegue, né, estar constantemente na escola. A maioria do contato é feito através de e-mail, telefone, quando tem alguma dúvida e agenda uma reunião, né? Então é um material assim realmente para auxiliar o pessoal lá na escola. Ok. Esse já é feito, né, para o parcial, que são as crianças maiores, também falando de alimentação saudável, de algumas situações que são, né, inerentes a essa faixa etária, também sempre voltado para o público da comunidade escolar. Ok. Guia, então, de orientação para restrição alimentar em ambiente escolar. Então, aqui foram compilados todos os protocolos individuais, né, de cada patologia que nós temos aqui no município, sempre com a lista de permitidos e proibidos, né, e sempre levando em consideração os produtos que nós trabalhamos. Então, vai estar sempre indicado também o que eu vou substituir. Por exemplo, no cardápio eu tenho macarrão, né? Macarrão comum. Eu posso substituir por quê? Pelo macarrão sem glúten, né? Por arroz. Sempre vai estar, então, sugerindo uma substituição dentro dos produtos que nós fornecemos. Ok. Aqui algumas palestras online e as capacitações que nós fizemos também, sempre de acordo com a necessidade da escola, né? As capacitações, elas são de participação obrigatória, né, pelas cozinheiras, então, sempre focando no tema de boas práticas, né? Falamos bastante dos protocolos de retomada contra a Covid-19. Ok. Essa capacitação foi esse ano, né, depois do início da nossa retomada, então
Antigamente era feita com todas as cozinheiras num dia só, no auditório grande, e agora ela está sendo feita em loco nas escolas, né? Com pequeno número de funcionárias, sempre prezando aí o distanciamento, a proteção de todos. Ok. E os conteúdos, então, para rede social. Desde o ano passado, né, foi sugerido que a alimentação escolar, ok, pode passar, que ela tivesse um Instagram para divulgar, né, a parte boa, né, para divulgar realmente como é feito o nosso trabalho, como nós atendemos as escolas, porque, infelizmente, né, assim, quando alguma coisinha der errado, sai, né, notícia em todo lugar, né? E às vezes acontece mesmo, imprevistos, né? Só que o nosso trabalho ele é grandioso, né? A alimentação escolar aqui de Campinas, ela recebeu diversos prêmios já, ela é referência nacional. Então, nós temos que mostrar, né? Esse trabalho bem feito, esse trabalho grandioso que é feito aqui no município de Campinas. Ok. Então, toda essa parte, né, de conteúdo, vídeos, enfim, todo o material mesmo desenvolvido para as redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, ele também é desenvolvido por nutricionista, eu faço parte dessa gestão aqui das redes sociais, e o nosso Instagram, @alimentaçãoescolar.campinas, né? Sigam a gente lá que vocês vão ver que maravilha que é a alimentação das crianças aqui no nosso município. Ok. Aqui a base legal, então, né, que autoriza em caráter excepcional durante a suspensão das aulas o repasse dos gêneros, então, para as famílias, os decretos, né, que colocaram, infelizmente, nosso estado, nosso país em estado de calamidade pública. Então, aqui é toda a base legal que foi utilizada, né, para a gente prosseguir com o programa durante esse tempo de pandemia. Próximo. Aqui nossos contatos, então, da RT, que é a Maria Helena, aqui da CEASA, Júlia Morim, minha gerente, Jomara, coordenadora, e o meu e-mail e meu telefone, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, né, quiser trocar uma ideia, é só entrar em contato. E é isso, gente. Acabei. Camila. Oi. Oi, Monize. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Prazer em vê-la. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Eu quero agradecer em nome da Faculdade de Nutrição da PUC Campinas, em nome da direção, de todos os docentes, da comissão organizadora, dos alunos, agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, a sua aula excelente, e quero também parabenizar. Parabéns pelo trabalho que a gente conhece muito de perto do município, o trabalho que vocês realizam é realmente referência, não é? É um modelo a ser adotado e a ser seguido por outros municípios, e é um cuidado, parabéns, é um cuidado fundamental nas ações que envolvem o cuidado integral da saúde dessa população. Então, vocês estão de parabéns. Camila, nós temos aqui algumas perguntas